O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E estamos então hoje celebrando o quarto domingo do Advento, encerrando esse tempo de preparação para a festa do Natal. E como dizia lá no início, no primeiro domingo do Advento, nós então celebramos a vinda de Cristo, que já veio uma vez, mas que virá novamente para julgar os vivos e os mortos. Então, é claro que nós nos preparamos, nós não fazemos um teatro, uma encenação, mas nós celebramos, fazendo memória, esse Deus que vem renovar essa presença entre nós, para poder então trazer paz, é o que a liturgia de hoje nos propõe. Ele é o príncipe da paz, e ele veio trazer paz para cada um de nós, e renovar a nossa esperança, porque o mundo de hoje, olhando à nossa volta, o mundo está sedento de esperança. E para isso, meus queridos amados irmãos, a liturgia de hoje nos enriquece com uma personagem que muito nos chama a atenção, Maria. Pois tudo isso aconteceu pelo sim generoso de Maria. É o que nós acabamos de ouvir no Evangelho, que narra para nós hoje, após Maria então ser chamada pelo anjo Gabriel para poder ser a mãe do Salvador. Ela, com o seu sim generoso, ela acolhe essa proposta de Deus e sai apressadamente para poder visitar a sua prima Isabel. E vamos então compreender o que se trata essa visita de Maria e Isabel. É uma visita para poder então preparar os preparativos para o nascimento das crianças. E o que é que ela foi então apressadamente até a casa da sua prima Isabel? Vamos então entender esse evangelho de hoje. Queridos e amados irmãos, nós estamos então nos preparando para poder celebrar um Deus que cumpre a sua promessa, que vem, se faz um de nós e habita em nosso meio para poder nos redimir, para poder nos salvar. E essa encarnação do Verbo, ela vem então cumprir aquilo que Deus havia prometido já no Antigo Testamento. Hoje nós podemos então ver na primeira leitura, extraído do livro do profeta Miqueias, justamente o cumprimento dessa promessa. Olha só, vamos olhar primeiramente para a primeira leitura de hoje. Vai dizer aqui então Miqueias: Assim diz o Senhor, tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os povos, os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel. E olha só que interessante, o profeta está dizendo que Belém, uma pequenina cidade, é dali que vai nascer aquele que vai governar, aquele que vai reinar entre os povos. Então, meus queridos amados irmãos, Miqueias nos chama a atenção para que então Deus, ele mesmo sendo grande, ele então não aproveita da sua grandeza para poder então se promover, aparecer, mas pelo contrário, é através da pequenez que ele se faz presente em cada um de nós. E principalmente ele veio estabelecer a sua morada. É claro que o profeta no seu tempo, cerca de 700 anos antes de Cristo, ele não vai falar de Jesus, porque isso aconteceu depois de 700 anos. Mas o profeta que vive num tempo conturbado, por quê? Olha só o que estava acontecendo no tempo de Miqueias. A Síria
Então tinha estabelecido ali com o rei Ezequias um conchavo, uma aliança, né, entre os governantes, e onde então, para poder proteger o povo de Israel, o rei então da Síria, ele exigiu o seguinte, de poder então ali cobrar altos impostos, de poder então governar, administrar algumas das cidades, para poder enriquecer cada vez mais. E com isso o que acontece? Ora, adultério em balança, onde as pessoas então vão se aproveitando cada vez mais, os grandes latifundiários, se aproveitando dos pequenos agricultores. Ali os juízes são comprados, né, para poder então ali dar sentença favorável aos grandes da época. E a gente olha para esse contexto de Miqueias, a gente fala, nossa, mas parece que não muda nada, né? Porque somente se atualiza, passa de tempo em tempo. Mas é justamente essa realidade que Miqueias está vivenciando junto com o seu povo. E ele então, é claro que ele vai denunciar essas injustiças, vai falar do dia do Senhor, onde Deus vai fazer a sua justiça, mas também vem trazer ao povo de Israel que está sofrendo, vai dizer para eles o seguinte, olha só, Deus vai reinar, vai brotar daqui um rei que vai então fazer justiça e vai então ser para nós um tipo de rei como foi o rei Davi para nós. Ou seja, trazendo esperança para o seu povo e trazendo esperança para nós também nos dias de hoje. Que também vivemos tempos difíceis, né? Porque a humanidade faz as suas escolhas. E olhando a nossa realidade, nós vamos percebendo o quê? Que o ser humano cada vez mais vai se afastando da sua essência. E qual é a essência do ser humano? Ora, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, quando nós rompemos essa aliança com Deus, nós vamos nos tornando pessoas insensíveis, pessoas indiferentes, pessoas egoístas, individualistas. É tudo isso que nós temos presenciado nos dias de hoje. Então é preciso resgatar a nossa origem, voltar ao caminho, ou seja, ao caminho de conversão, a qual nós escutávamos no domingo passado, onde então João Batista nos convida a poder mudar de mentalidade, para poder então viver aquilo que preenche, né, e dá sentido à vida do ser humano, que é a fraternidade, a solidariedade, que não é excluir, não é se aproveitar, beneficiar nas custas dos outros, não é nada disso. A nossa vida tem sentido quando nós partilhamos e nós vivemos todos juntos como irmãos. E aí você pode dizer para mim, nossa, mas estamos distantes e longe disso. Sim, porque o ser humano infelizmente está enveredando outros caminhos, mas nós não podemos perder a esperança, e o profeta Miqueias hoje nos convida à esperança, de que Deus novamente vai nascer e vai imperar, na medida em que nós então fizermos a escolha daquilo que Ele tem, né, como proposta de vida para cada um de nós. O reino de Deus está no meio de nós, mas é preciso trabalhar para que esse reino seja construído e passe a acontecer no meio de nós. Não adianta a gente somente transmitir a culpa disso ou daquilo outro para outras pessoas, não. Cada um de nós somos chamados a fazer a nossa parte, e fazendo a nossa parte, com certeza, nós iremos mudar essa história. Porque a luz de Deus, como nós vimos, né, acendendo a quarta vela da coroa do advento, ela está no nosso meio. E essa luz que irradia, né, por aí na frente das casas, nos shoppings, nos lugares onde nós adentramos. Por quê? É a luz que é convidada a não ficar no exterior, mas no interior de cada um de nós, que recebemos no nosso batismo a luz de Cristo, e somos chamados a ser luz para o mundo. Então nós precisamos então acolher essa proposta de Deus, para que a luz de Deus possa dissipar as trevas presentes no mundo. Essa é a experiência que o salmista de hoje nos convida a fazermos. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. E como é difícil essa palavra para nós, conversão, né? Converter, mudar de mentalidade. Porque muitas pessoas estão na lógica do mundo, onde para muitos de hoje, a noite de terça para quarta-feira, que nós vamos celebrar o Natal, é somente, né, uma desculpa ou um feriado para muitos, onde então se celebra uma comilança, uma troca de presentes e nada mais do que isso. E nós não podemos ser assim. Nós que confiamos e acreditamos e nos preparamos para isso, precisamos bem celebrar e vivenciar o Natal, que é Deus conosco, nascendo. É o maior presente que nós recebemos, é Deus que vem habitar no meio de nós, que sai da sua grandeza, assume a nossa fragilidade,
para nos mostrar que é através das pequenas coisas que nós então fazemos frutificar o amor entre nós. Então, é preciso acolher essa proposta para que a face de Deus ilumine os nossos passos, para que nós possamos mudar de mentalidade e possamos então novamente voltar à origem de poder viver aquilo que Deus sonhou para a humanidade e Ele espera de cada um de nós. E aí nós podemos então ir agora para o Evangelho. Por quê? O Evangelho, como nós acabamos de ouvir, Maria, após então a proposta do anjo Gabriel para ser a mãe do Salvador, ela diz sim e sai apressadamente para a região montanhosa. Olha que interessante isso. O Evangelho inicia dessa forma: Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. E o que Lucas quer dizer com isso? Ora, Lucas não está preocupado em dizer, olha, ela subiu um monte enorme, né? Ela deve ter se cansado. Não fala para nós como foi, se ela foi de Uber, se ela foi de mototáxi, não fala. Mas ela foi. E olha só, a distância a qual Maria percorre, da onde ela está, era aproximadamente 140 quilômetros. É longe, distante, mas ela sai e olha só, parte para a região montanhosa. Ela poderia ir para uns caminhos mais fáceis. Não, tem um atalho aqui, eu vou por esse caminho. Ah, tem um rodoanel, né, que eu não pego o trânsito, eu vou pegar o rodoanel. Não, ela vai para a região montanhosa. E o que Lucas quer dizer isso? Ora, a região montanhosa, né, não é vales acentuados, mas a região montanhosa é lugar de desafio, é lugar de problemas, é lugar onde ali na época dela com certeza tinha barro, onde não tinha ali estradas bonitas, belas, mas ela vai, então ela parte desse pressuposto, né, de poder então percorrer os caminhos desafiadores da sua vida para poder chegar até a sua prima Isabel e apressadamente. Por quê? Ora, meus queridos amados irmãos, quando nós nos encontramos com Deus, nós queremos falar de Deus apressadamente. Você, por exemplo, que faz a experiência, vai para um retiro, vai para uma noite de oração, participa de um grupo de oração, enfim. Aí você tem o seu encontro com Deus, você chega em casa querendo evangelizar até o papagaio. Você quer falar de Deus para todo mundo. Nossa, que maravilha, você tem que fazer esse encontro, você isso, aquilo, outro. Maria, ela se encontrou com esse Deus e está portando esse Deus dentro dela, no seu ventre. E é por isso que ela vai apressadamente, porque ela tem pressa de poder então falar da presença de Deus, das maravilhas de Deus para as pessoas. E olha só, ela ainda mais ficou sabendo que Isabel estava grávida, ela quer então sair correndo para poder ajudar a sua prima. Ela não pensou, né, peraí, agora eu estou grávida, eu sou mãe do Salvador, então vou querer minhas regalias, que alguém venha me servir, venha me ajudar, fazer isso, aquilo, outro. Não, é ela que vai então se colocar a serviço. Então esse encontro entre Maria e Isabel, as duas grávidas, marca para nós o quê? Ora, primeiramente, né, Isabel está ali no seu ventre João Batista, ele então que é o último dos profetas, e Maria está no seu ventre Jesus, que é o Novo Testamento, a nova aliança. É o que nós ouvimos na segunda leitura de hoje. Então, é ali a história, né, da humanidade que agora cede espaço do Antigo Testamento para o Novo Testamento, porque aquilo que era velho passou e agora Deus se faz presente no ventre de Maria para fazer nova todas as coisas. E essa é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós, renovar, fazer de nós novas criaturas. Então, meus queridos amados irmãos, é esse encontro. E olha só que interessante, quando Maria então chega, ela então faz a sua saudação a Isabel. Que saudação é essa? É o Shalom. Shalom é o desejo de tudo de melhor para as pessoas. Não é somente a ausência de guerra, não. É do bom e do melhor para a vida da pessoa. Aquele que é o desejo que brota do coração de Maria para a vida de Isabel também. E é isso que deve brotar e permanecer também nas nossas saudações. Visitando uma pessoa, cumprimentar as pessoas. Ah, não, mas por quê? Um tempo de pandemia, do Covid, as pessoas não podiam ter contato físico, porque isso é bonito, né, entre nós, uma cultura brasileira. O aperto de mão, um abraço, hoje em dia acabou-se isso, né? A pessoa, oi. É uma coisa fria, Então está faltando algo no nosso relacionamento, né?
Então, Maria, ela não tem medo, mas ela então sauda Isabel, e olha que interessante, né? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Então, meus queridos amados irmãos, aqui nós poderíamos então, né, ampliar essa nossa reflexão, pegando o livro de Samuel, onde tem o encontro, né, de Davi com a Arca da Aliança, que com certeza fez parte desse escrito de Lucas. Mas enfim, vamos somente focar naquilo que Lucas diz para nós hoje, sem voltar para trás, né? Então nós temos esse encontro, porque Isabel, somente uma saudação, a palavra de Maria que saudou Isabel, que essa palavra, qual palavra que é essa? É o verbo que está dentro do seu ventre, é a palavra que visita Isabel. Então Isabel já fica cheia do Espírito Santo, e João Batista sente isso, sente aquilo que havia então, né, Deus prometido no Antigo Testamento, está presente ali, está acontecendo ali. E é por isso então que esse encontro ele é fantástico, e é por isso que ele está nesse quarto domingo do Advento, porque mostra para nós essa proximidade de Deus que veio visitar o seu povo. E Isabel então conseguiu enxergar, ela nem perguntou, e Maria nem falou, não deu tempo nem de falar, olha, eu estou grávida, não, nem precisou falar. Ela exclama, olha, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então é um encontro onde então Isabel, com a palavra de Maria, ela se sente visitada por Deus, e por isso ela se sente então agraciada por poder receber a mãe do Salvador, Deus visitando também Isabel. Já visitou, proporcionando para ela a graça de poder gerar uma vida já na velhice, e mais uma vez Deus visita novamente, para poder então trazer alegria e mostrar que Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Então, meus queridos amados irmãos, não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, a história sua no decorrer desse ano de 2024, como foi, mas com certeza tivemos situações, né, que nos causaram transtorno, nos tiraram a paz, nos trouxeram insegurança, momentos de dificuldades, mas também momentos de alegrias. Mas em tudo isso que para nós passamos e vencemos, Deus se fez presente, se faz presente, e Ele quer continuar a ser presença na vida de cada um de nós. Mas para que isso de fato aconteça, nós precisamos acolher, como Isabel acolheu essa visita de Maria, que vem apresentar o seu filho Jesus também para cada um de nós, para que em mais um ano que se aproxima, nós possamos caminhar com Jesus ao nosso lado, passando, superando toda e qualquer adversidade que porventura nós então vamos ter pela frente, né, nesse ano novo que se aproxima. E para isso nós podemos então olhar também para a segunda leitura de hoje. Por quê? Olha só, a vontade de Deus é de fato cumprir a sua promessa, ou seja, trazer vida e esperança, paz para as pessoas. E olha só, o autor da carta aos Hebreus vai dizer o seguinte: Cristo então, ao entrar no mundo, Ele não veio para poder, julgar, condenar ninguém. Mas olha só que interessante, já o autor da carta aos Hebreus, que com certeza é um judeu que muitas vezes ofertou a Deus sacrifícios de animais, ele pôde então e diz o seguinte: olha, esses sacrifícios de animais não resultaram em nada. Por quê? Era apenas algo exterior, o coração da pessoa não mudava, as atitudes erradas permaneciam neles. Então esses sacrifícios foram expiados, porque Deus agora se fez cordeiro, a vítima, o altar. Ele se entregou por amor a cada um de nós, e com isso suprimiu todo e qualquer sacrifício, porque de uma vez por todas, Jesus, entregando a sua vida, Ele se imolou para que nós pudéssemos então ter vida e vida em plenitude. Então não há mais sentido a gente entregar, matar animais, cordeiros, não, isso foi passado. Agora nós precisamos acolher o novo. O novo é Deus então que se imolou, se entregou na cruz, morreu para nós crucificado, mas para que nós pudéssemos então mudar de vida, acolhendo essa proposta de mudança de mentalidade, de poder nos corrigir, buscarmos então a santidade que está ao nosso alcance também. E para isso Ele nos ajuda, porque Ele conhece o coração, Ele sabe daquilo que nós precisamos, e sem Ele nada podemos. Então é por isso que Ele diz aqui, é por isso que eu disse: eu vim fazer a tua vontade, ó Pai.
E com isso, então, ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo, que não vai precisar novamente, porque é uma vez por todas. É uma vez por todas. É a nova e eterna aliança de Deus para a comunidade. Portanto, meus queridos amados irmãos, Deus entrega o seu Filho como presente para cada um de nós. Então, que nós possamos celebrar, nesse Natal, justamente esse acontecimento. Deus que nos dá aquilo que Ele tem de melhor, Ele nos entrega, que é o seu Filho Jesus como presente, que assume a nossa condição humana através da sua pequenez. Ele vem habitar no meio de nós, para poder nós novamente nos trazer esperança e paz de que tudo pode ser diferente. Não é porque 2024 foi ruim que o outro ano também vai ser da mesma forma, não. Tudo isso vai depender da postura, da maneira como nós então assumimos essa maneira de olhar. O ano novo, ele pode ser novo na medida em que eu me abra ao novo, que somente Jesus pode realizar e quer realizar na minha vida e na vida de toda a humanidade. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos fazer também como Maria. E como finaliza o último versículo do Evangelho de hoje, Isabel diz o seguinte: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Que nós possamos confiar e acreditar nas promessas que Deus tem para cada um de nós, que com certeza é sempre o melhor. É maior do que o presente que você possa ganhar, é maior do que um carro que você pode ganhar, é maior do que uma casa que você pode ganhar. O maior presente é Deus na vida da humanidade, porque com certeza nós então não fugimos daquilo que nos preenche e dá sentido à nossa vida, que somente Deus tem para poder nos oferecer. Que nós possamos então acolher esse menino Deus em nossa vida e que ele se faça presente no decorrer de todo esse novo ano, para que nós possamos escrever sempre uma nova história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.